Tiago, voltando aqui para o nosso assunto das sanções, das punições, né? Os castigos que a Rússia já tem recebido. A nossa conversa aqui neste momento com o Tiago Anastácio é sobre sanções impostas pela União Europeia. E tem uma que é gravíssima. A União Europeia simplesmente proibiu que qualquer aeronave russa, voo comercial, jatos particulares, qualquer aeronave não pode sobrevoar o espaço da União Europeia, não pode pousar, não pode decolar para a Rússia também. Está tudo completamente fechado. E, Tiago, eu quero acrescentar aqui uma informação que chegou agora há pouco de que a Rússia baniu companhias aéreas de 36 países, incluindo países europeus e Canadá, de voarem para a Rússia. A Rússia fechou o espaço aéreo para a Alemanha, França, Espanha, Itália e outros 23 países. E isso faz a gente refletir, não é, Tiago, se as sanções são capazes de diminuir a temperatura ou de aumentar ainda o tamanho da monstruosidade que a gente está vivendo? Bom, Elisa, nenhuma sanção, nenhuma punição, nenhuma bronca internacional, ela é eterna. São atitudes, evidentemente, mirando em pouco prazo, a pouco prazo, essas tratativas que se iniciam. Não só em Belarus, como também agora no contexto da ONU e, obviamente, com a participação brasileira e de todos os países ocidentais e orientais. O que está acontecendo? Aprendemos há muito tempo, mas com grande importância ao período dos atentados de 11 de setembro, que a melhor forma de estancar a estupidez da guerra e da violência é apenas fechando a torneira da economia, indo contra o dinheiro, indo atrás do dinheiro e conseguindo criar uma fronteira intransponível para que o agressor, para que o adversário, não o adversário ideológico, o adversário que existe e se estabelece em razão de uma agressão que tenha realizado, que ele perca o seu poderio. O que acontece? A Rússia, desde a queda da União Soviética e o desmembramento daquela antiga potência, aquele império comunista, ela se tornou um país de grandes magnatas e de grandes bilionários. Todos nós já ouvimos falar, todos nós já presenciamos, testemunhamos de alguma forma a expansão dos dinheiros russos ao redor do planeta. Seja com a compra de grandes times esportivos, seja com uma grande exposição dos seus bilionários, com jatinhos, a compra de grandes imóveis na Europa. E esses bilionários têm histórica e grande influência sobre Vladimir Putin. Vladimir Putin, que é um novo czar, um ex-agente da KGB, uma figura controversa que prende o seu povo quando o povo pede paz, que também envenena jornalistas, assassina jornalistas, ou seja, não é um democrata. Desde 1999 para 2000, ele está no poder alternando o cargo de primeiro-ministro ou de presidente, sendo que todos os mecanismos internacionais indicam que Putin e a Rússia não têm eleições sérias, sólidas e transparentes. Putin pode depender e começar a sofrer pressão desses grandes oligarcas, desses grandes magnatas russos. Por quê? Porque os negócios da Rússia se expandiram para o mundo. E nós já percebemos, por exemplo, o dono do Chelsea já deixou a gerência daquele grande time em razão da sua ligação com o Putin. O espaço aéreo agora está fechado para os jatinhos dos bilionários. E não só dos bilionários, do povo russo em geral, não dos jatinhos, é claro, mas das viagens e das possibilidades de negócios das empresas russas também. Então está se fechando a torneirinha do dinheiro para que a Rússia se isole. Agora, será que a intenção de Putin não era essa? O que ele pensa? Será que ele de fato não quer criar um novo bloco? É exatamente o que eu falei na outra entrada e que o Boris colocou agora há pouco, com base nesse Olavo de Carvalho soviético que surge como um dos manipuladores de opinião de Vladimir Putin. O que será que está acontecendo? Será que é possível a retomada de um grande bloco ali, de um novo imperialismo? Porque aí é muito engraçado, né, Elisa? As esquerdas têm o costume de falar do imperialismo americano, mas se esquece do imperialismo soviético,
russo, da mãe Rússia, que foi exercido em metade do globo terrestre, também com ataques desordenados, sem nenhuma hierarquia, ou pelo menos de respeito às leis internacionais. Vamos nos lembrar o que aconteceu na Guerra da Coreia, vamos nos lembrar o que aconteceu no Vietnã, onde parece que apenas o imperialismo americano agiu. Havia também a ação do bloco soviético ali de modo fundamental, criando revoluções que dividiram países por quase todo o último século. Vamos nos lembrar do que aconteceu na Coreia, das graves crises que nós tivemos, como a dos mísseis, até mesmo em relação a Cuba. Nós temos uma antiga guerra imperial. Não existe apenas o império norte-americano bombardeando países em razão dos seus interesses. A antiga União Soviética, da qual Putin foi um espião na Alemanha Oriental, de quem ele foi chefe do serviço de inteligência, um dos mais temíveis e lendários, da KGB. Houve também um grande império soviético de estupidez, de ataques desordenados, de conquistas de países em razão de geopolítica, de petróleo, de gás e de riquezas. Então, que se entenda de uma vez por todas. Agora o que está havendo é uma tentativa de pressão econômica. Por quê? Essa guerra tem limites. As armas nucleares não podem ser usadas. Mas nós não estamos falando de pessoas absolutamente sãs. Estamos falando de autocratas que pensam apenas e exclusivamente em si mesmos. Então, temos que ter muito cuidado. Essas sanções não são perenes. Nós precisamos ter cuidado e ficarmos atentos. Porque, infelizmente, com a economia absolutamente em teia, como temos ao redor do mundo, as consequências podem ser muito graves para o Ocidente, assim como também para o Oriente. Obrigada, Tiago Anastácio. Já conversaremos novamente.